Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, mais uma oportunidade e mais um devocional. Mais uma oportunidade que nós temos de meditar a palavra do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, nos diz: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que bom! Como é bom, meus irmãos, saber que este é um Deus que quer nos salvar. A palavra do Senhor diz que Ele não se alegra com a morte do pecador. A palavra do Senhor também diz que Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que necessitam de salvação. O Senhor se alegra com a nossa salvação. O Senhor se alegra ao ver uma vida, uma alma sendo regenerada, pois esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E Ele nos convida a crer nele de toda a alma, de todo o coração, pois Ele estende esse projeto de salvação. Esse projeto de salvação não para em nós, ele se estende, então creia nisso. E hoje a palavra que nós vamos meditar tem muito a ver com esse versículo que nós iniciamos o devocional de hoje, que se encontra em Josué, capítulo 24, o versículo 15. Então tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Fique em um local confortável, silencioso, no qual você consiga prestar atenção nessa palavra. Deus quer falar com você. Jesus quer falar com você. Abra teu coração, prepara o teu coração, abra a tua mente para tudo que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Josué, capítulo 24, o versículo 15. Vamos ao texto? Mas se vos parece mal, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, você já teve que tomar alguma decisão na tua vida? Aliás, você já parou para meditar que a nossa vida ela é constituída de decisões? Decisões essas que nós precisamos tomar, pois decisões definem destinos. E como é doloroso quando nós tomamos uma decisão e lá na frente vemos que essa decisão não foi a decisão correta. A palavra aqui de Josué ela tem um contexto muito profundo. Principalmente quando nós comparamos o início do livro de Josué com agora o último capítulo, o capítulo 24. Só para relembrar os irmãos, o primeiro capítulo de Josué, nós encontramos um Josué que estava em meio a um pranto, que estava ali, tinha acabado de enterrar o seu mestre, o seu tutor, aquele que havia discipulado ele, que era Moisés. E nós vemos Deus convocando Josué para continuar o projeto de levar o povo para a terra prometida. Uma vez que esse propósito havia sido iniciado com Moisés, agora é Josué que precisa estar à frente. E o que Deus fala para Josué? No versículo 6 do capítulo 1, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus, mais uma vez, revela para Josué, da mesma forma que revelou para Moisés, o propósito, mas não revela o processo. E nós sabemos que no meio desse processo, Josué tem que passar o Rio Jordão. Nós sabemos que nesse processo Josué teve que transpassar as muralhas de Jericó. E agora nós vemos um Josué muito mais maduro, porque o propósito faz isso conosco, né? O processo que nos leva até o propósito nos amadurece. Para quando nós chegarmos lá, nós entendemos por que nós estamos lá. Então, o processo que nós estamos passando está servindo de maturidade, está servindo de crescimento, para que quando chegarmos no lugar do propósito, nós tenhamos um olhar de maturidade. Agora no capítulo 24, nós vemos um Josué muito mais maduro. E é um capítulo muito crucial, porque é nesse capítulo que ele faz o discurso final, pois é nesse mesmo capítulo que nós vemos a morte de Josué.
E é muito significativo, no último capítulo, Josué pedir para que o povo se posicione, pedir para que o povo tome uma posição, porque a nossa vida é feita de posicionamentos. Meus irmãos, é muito profundo. O texto é um momento de renovação de um pacto. Pacto esse que o povo estava quebrando por conta da idolatria. E o que Deus faz? Do versículo 1 ao versículo 13, Josué convoca todas as tribos, ali em Siquém. E ali, Deus, através da boca de Josué, começa a relembrar uma história. História essa que o próprio povo havia passado. Se não alguns ali jovens, mas os pais haviam passado. E Deus ali vai trazendo à memória tudo que ele operou na vida daquele povo. Tudo que ele fez. Tirou aquele povo com o braço forte do Egito. Quando o povo precisou de pão, Deus foi o pão. Quando o povo precisou de água, Deus foi a água que matou a sede daquele povo. Quando o povo se sentiu amedrontado, Deus foi o guarda, Deus foi a proteção, ou seja, Deus não faltou em nenhum momento, mesmo que o povo estava peregrinando no deserto, um lugar de privação, um lugar onde não se tem perspectiva de vida. Então Deus leva o povo para o deserto para mostrar que tudo que aquele povo necessitava, eles só iriam encontrar nele. Era o eu sou o que serei. Quando o povo necessitava de algo, Deus era a resposta. E Deus começa a trazer isso à memória daquele povo. Ele falava para aquele povo como Deus havia os tirado da escravidão, como eles foram conduzidos à vitória sobre os inimigos. Josué enfatiza a bondade de Deus, a sua intervenção divina nas batalhas e na conquista da terra. Do versículo 14 ao versículo 15, Josué exorta o povo a temer a Deus e servir-lhe com sinceridade e fidelidade. Porque, meus irmãos, Deus não quer uma relação de faz de conta. Deus não quer uma relação de fantasias. Aliás, a nossa caminhada com Deus não é uma lenda. A nossa caminhada com Deus não é um mito. A nossa caminhada com Deus é algo real, verdadeiro. Dia após dia, Deus está conosco, caminhando conosco, nos dando vitória, acompanhando as nossas lutas. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, Deus mais uma vez cobra do povo um posicionamento. Lembra o que eu disse no início do devocional? A nossa vida é de resposta, a nossa vida é de posicionamento. No capítulo 11 de Deuteronômio, no versículo 26, ele diz: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Deus sempre pediu para o povo uma fidelidade, e não uma obediência cega. Deus sempre pediu para o povo um relacionamento, mas um relacionamento com limites. Meus irmãos, isso é muito significativo para as nossas vidas. Somos nós que determinamos como o outro irá nos tratar. À medida que somos nós que precisamos nos posicionar e dizer para o outro: opa, até aqui não. Existe um limite. Lembre-se, você é um território santo do Senhor, você é templo do Senhor. Não permita que as pessoas avancem sinais, não permitem que as pessoas o tratem de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos nos posicionar diante a tudo. Talvez as pessoas estão esperando o seu posicionamento como cristão. Aonde? Na igreja? Não! Na faculdade, no mercado, no seu trabalho. Se posicione. E é nesse capítulo que Josué, contrariando talvez a maioria das pessoas, contrariando as estatísticas, porque cristão não foi feito para andar na onda, mas cristão foi feito para andar regido, conduzido por uma palavra. E o que Josué diz? Não sei vocês, meus irmãos, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos transformar. Esse versículo, que é uma famosa declaração de Josué,
precisa ser repetida dia após dia. Nós precisamos nos posicionar. Do versículo 16 ao versículo 18, o povo responde de forma afirmativa a esse desafio. Será que hoje você está preparado para responder esse desafio? Sabe por quê, meu irmão? Eu preciso te dizer algo profundo. Quando nós decidimos seguir ao Senhor, a nossa vida não vai ser fácil. Não pense você que seguir ao Senhor, seguir a Ele, virão acompanhado de bonança, de uma rica conta, de muitos bens materiais. Não é sobre isso, é sobre ter vida eterna. E saiba que muitos vão se afastar de você. Saiba que você terá que abrir mão de muitas coisas. É o que a palavra diz. Quem perder a sua vida a favor de mim, encontrá-la-á. Aquele que deixar pai, mãe, amigo em favor de mim, terá a vida eterna. O Senhor nunca disse para nós que a caminhada com Ele seria fácil, mas Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele tem vida eterna para mim e para você. Se posicione, meu irmão, se posicione lá no trabalho, se posicione nos lugares aonde você é influência. Não é sobre ser estranho, é sobre ser santo, e santo é ser separado. Tem muita gente achando que santidade está na estranheza, e não é sobre isso. Santidade é sobre, na nossa humanidade, nós refletirmos Cristo. É sobre nós colocarmos Cristo sempre em primeiro lugar, ter a mente de Cristo, olhar uma situação e pensar como Cristo iria olhar essa situação. Posicionamento. Do versículo 19 ao versículo 8, a reafirmação do pacto. Josué então os adverte sobre a seriedade do compromisso que eles estavam assumindo. Meu irmão, é muito sério o compromisso que nós assumimos com Deus. Veja que a palavra de Mateus capítulo 6, 24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E olha o que o Senhor diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe o que isso significa? É a única vez que nós vamos ver Jesus igualando o dinheiro a uma entidade. Em outras traduções está escrito: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos falando em nome de Jesus, mas o nosso coração está no dinheiro. Muitas vezes os nossos cultos, as nossas reuniões, não estamos reunidos em nome de Jesus, mas a verdadeira adoração é o dinheiro, a verdadeira adoração é os bens materiais. E quando a palavra do Senhor vem nos confrontando, nos dizendo que existe um lugar, existe um reino, tal qual Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então por que, meus irmãos, ainda estamos enraizados? Porque ainda estamos apegados a tudo isso que a traça corrói, a tudo isso que o ferrugem destrói? Meu irmão, você já parou para pensar que não há nada debaixo do céu a qual não vai se deteriorar? Você já parou para pensar que não há nada debaixo do céu, meus irmãos, que não estão entregues ao tempo? Então Vinícius, você está querendo dizer que a partir de agora eu tenho que abrir mão de tudo e ser pobre? Não, não é isso. Não é isso, não é sobre fazer um voto de mendicância, não é sobre fazer um voto de pobreza, porque Deus não vai te amar sendo pobre, ou Deus não vai te amar mais por ser rico. É sobre você ter um coração voltado ao Senhor. Aquele jovem rico chegou para Jesus e fez uma pergunta para ele: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O Senhor fala para ele observar os mandamentos. Porém, aquele jovem volta-se ao Senhor e diz: mas isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olha para aquele jovem e o ama, como vai dizer em um dos evangelistas narrando essa história. E Jesus diz algo: pois bem, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Naquele momento, o jovem rico estava testemunhando que de todos os mandamentos que ele havia observado desde a sua juventude, faltou o principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Quando aquele jovem se entristece e sai da presença do Senhor, o único que poderia lhe dar vida eterna, porque ele é a vida eterna, ele estava deixando claro: eu posso obedecer a qualquer mandamento, mas o meu verdadeiro Deus é o dinheiro. Posicionamento. Quando aquele jovem precisou se posicionar, o seu coração se entristeceu. Então hoje, meu irmão, que o seu coração não venha se entristecer diante da resposta, diante do posicionamento que você precisa tomar diante ao Senhor. E naquele grande dia,
vai dizer na palavra de Apocalipse, o Senhor vai nos pedir um posicionamento. Você é quente ou você é frio? Não existe uma terceira via. Não dá para negociar com as coisas do Senhor. Não dá para você misturar com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor são santas, são puras. Não dá para misturar. O Senhor vai perguntar, ou sois quente ou sois frio. Mas eu sou morno, eu estou na terceira via. Não, na verdade você já se decidiu. Se posicione. Será que você pode dizer aí? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você vai perder talvez a vaga do emprego. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas talvez pessoas vão virar o rosto para você. Aquele grupinho de amigos que te chamava sempre, não vão te chamar mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que no final da nossa vida, nós tenhamos a maturidade que Josué teve. Até mesmo para poder repetir o versículo. Aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? É isso que a palavra de Deuteronômio nos apresenta. Hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Escolhe a vida. É o que Pedro disse. Aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? O final do capítulo, meus irmãos, termina afirmando que durante a vida de Josué e durante o período dos líderes que o sucederam, o povo de Israel permaneceu fiel a Deus. Também são mencionados os últimos acontecimentos, incluindo a sepultura de José, que havia sido trazida do Egito. Veja, Josué é chamado por Deus e no final, quem Josué encontra? Deus. O início da história de Josué nós vemos Deus o chamando, e no final da história de Josué nós vemos Deus presente. Que a nossa vida seja assim, pois Ele é o alfa, Ele é o ômega, que Ele venha marcar o nosso início, mas também seja presente no nosso fim, à medida que muitas pessoas iniciam, mas não finalizam a carreira. Por isso que nós peçamos o Espírito Santo de Deus sempre na nossa vida, para nos fortalecer, para que a cada dia nós venhamos a decidir seguir o Senhor, por mais difícil que esteja, por mais dificultoso que seja, que a cada dia venhamos escolher a boa parte, tal como Maria fez. Essa parte não será tirada de você, meu irmão. Mesmo que as pessoas hoje o aflinjam, mesmo que as pessoas hoje não te compreendam, essa boa parte, essa melhor parte jamais será tirada de você. Quais as lições que nós podemos aplicar através desse texto? Primeiro, que a escolha é pessoal e diária. A escolha é pessoal e diária. Veja que existia um cenário ali e Josué se posiciona no cenário. Ele diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se o outro não serve. Não importa se a decisão do outro foi retroceder. É sobre a sua decisão. Outro ponto, não há neutralidade. Não podemos ser indiferentes quanto à nossa fé. A escolha entre servir Deus ou os valores do mundo é clara. Muitas vezes as influências externas tentam nos desviar, mas como Josué devemos reafirmar nosso compromisso de seguir a Deus, não apenas de palavras, mas de ações e atitudes. Não esqueça, meu irmão, muitas pessoas ainda não abriram a Bíblia para ler o Evangelho. Muitas pessoas estão tendo contato com o Evangelho através da sua vida. Talvez, eu ouso até dizer, que muitas pessoas vão ler o Evangelho através da sua vida. Então, precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a nos posicionar a cada dia. Outro ponto, liderança e compromisso familiar. A frase é dita: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Destaca a importância da liderança. Josué era um líder. Josué foi aquele que estava pranteando. Foi aquele que não esperava ouvir a voz do Senhor. Mas o capítulo inicia Deus falando com Josué da mesma forma que ele falava com Moisés. O líder, nesse momento, precisou se posicionar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Destaca a importância da liderança espiritual dentro do lar. Josué não apenas escolheu seguir Deus, mas também levou sua família junto. Hoje devemos refletir sobre a nossa responsabilidade em nutrir a fé em nossa família e a importância de viver como exemplos de fé para aqueles ao nosso redor. Meu irmão, se o que você vai fazer vai levar outros a pecar, não faça. Não faça.
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro, diante daquele paralítico ao lado da Porta Formosa, ele diz algo muito interessante. O versículo 4 diz: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Pessoas estão olhando para nós. Pessoas estão olhando o nosso posicionamento, seja ele de bom ou seja ele de ruim. Outro ponto, reflexão sobre as influências culturais. Assim como Josué questiona a fidelidade do povo diante dos deuses pagãos, também somos desafiados a questionar as influências da cultura contemporânea. Devemos escolher seguir Deus, mesmo quando as pressões da sociedade nos incentivam a adotar valores e comportamentos que não condizem com os ensinamentos cristãos. Mais uma vez, o texto inicia dizendo, versículo 1, depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. A multidão era grande, tinham oficiais, tinham pessoas de alto patente, mas mesmo assim Josué não mudou o seu posicionamento. E último ponto, a decisão de servir a Deus traz compromisso e transformação. Em todos os personagens bíblicos, Deus apresenta o propósito, e esse propósito precisa vir ser acompanhado de decisão e compromisso. Meus irmãos, decidir seguir a Deus não é algo superficial, mas um compromisso profundo que traz transformação interior e nos impulsiona a viver de maneira que honre a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Se posicione quando o troco for a mais. Se posicione quando alguém te chamar para fazer parte de um grupo para puxar o tapete de alguém na empresa. Se posicione quando alguém te chamar para fazer uma fofoca, levantar uma calúnia, falar algo que não viu, pedir para você dizer que testemunhou algo que você não estava. Se posicione. Nós somos filhos da luz, meus irmãos. Não esqueça disso. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Pai, pela vida. Senhor, nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito. O teu Espírito, ó Deus, que age em nós, que fala em nós. O teu Espírito, ó Pai, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós te pedimos, Senhor, nos dê a graça de a cada dia, de a cada manhã, o primeiro olhar seja para ti. Senhor, que ao acordar nas manhãs, a nossa intenção não seja a primeira de pegar os nossos celulares, de ligar a televisão, mas que seja abrir a Bíblia, ou seja fazer uma oração, ouvir o Senhor, consagrar o nosso dia a Ti. Nos ajude a nos posicionar, Pai. Não nos deixe esquecer quem nós somos. Tal qual o Senhor relembrou aquele povo, não nos deixe esquecer, como diz a Tua palavra, que venhamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. Da mesma forma que o Senhor tirou aquele povo da escravidão, o Senhor também fez conosco. Estávamos vagando, cada um, Senhor Deus, vítima das suas concupiscências, mas o Senhor nos resgatou. Não nos deixe esquecer de onde o Senhor nos tirou, Pai. Ao olhar para trás, que nós tenhamos força de firmar a cada dia o nosso pacto contigo, aumentar a nossa fidelidade em Ti, Pai. E que naquele dia estejamos todos perante a Ti, familiares, amigos, todos aqueles, Pai, que foram beneficiadas pelo nosso posicionamento. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Um dia abençoado para você. Um dia cheio da presença do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.